Olá, eu sou Ana Carolina de Rezende, sou radio-oncologista e hoje estou aqui acompanhada das minhas colegas, doutora Ana Paula Cardoso, doutora Heloísa Vise, ambas oncologistas clínicas, e estamos reunidas para falar sobre o Outubro Rosa. Então, o Outubro Rosa, esse fenômeno mundial que acontece desde 1990, que se iniciou em Nova York com a Corrida pela Cura, repete-se todo ano em outubro, justamente para lembrar as mulheres da importância da prevenção do câncer de mama. E no momento como esse, no qual o empoderamento feminino, o papel da mulher na sociedade têm sido debatidos, com tanta frequência, faz-se muito importante essa pausa, essa reflexão sobre qual o papel do autocuidado e das medidas de prevenção no dia a dia das mulheres, e não só em outubro. Então, hoje a gente vai fazer um bate-papo falando sobre os principais aspectos da prevenção. Vai ser dividido entre prevenção primária e prevenção secundária, e vamos começar com a Ana Paula falando um pouquinho pra gente sobre prevenção primária. Obrigada, Ana. Então, prevenção primária nada mais é do que são as medidas promotoras de saúde. Todas aquelas medidas que você faz e você promove para evitar que o indivíduo fique doente, ou seja, ganhando saúde. E como que você ganha saúde? Você ganha saúde especialmente adotando hábitos de vida saudável. Então, não ser obeso, ter um peso adequado, ter uma dieta balanceada. Baseada em quê? Dieta balanceada, às vezes fica complexo a gente saber do que se define, né? Você adotar uma dieta com mais legumes, mais frutas, evitar a farinha branca, então o pão, o arroz, as massas especialmente. Quando você se alimentar de carne, que as proteínas fazem parte da nossa alimentação, evitar a carne vermelha, se alimentar de mais carnes brancas e magras, queijos, tudo isso de uma pirâmide de cima para baixo em menores quantidades. Então, mais legumes, mais frutas, menos massa, menos pão, menos arroz, mais carnes brancas do que vermelhas, mais queijos sempre mais brancos e menos doce, evitando que o nível do açúcar suba, que fique mais alto, que as pessoas perguntam também, pode doce, não pode doce? Não existe dietas milagrosas, não existe o açúcar, o câncer se alimenta de açúcar, não exatamente, a gente deve ter uma dieta balanceada e reduzir o nível de açúcar no sangue. Então, além de você adotar medidas saudáveis de vida, você deve promover a cessação do tabagismo, porque a cessação do tabagismo é o maior impacto de saúde pública no mundo, a fazer uma atividade física. Então, quando você fala em adotar uma atividade física, você está falando de pelo menos 3 vezes por semana, 50 minutos por dia. E você está falando também de reduzir o consumo do álcool. Então, tudo isso vai promover a sua saúde, vai melhorar o seu nível de saúde, vai reduzir o risco de câncer. Inclusive, quando a gente fala de câncer de mama, a obesidade, ela aumenta muito o risco de câncer de mama, especialmente na menopausa. Então, a gente está falando também de mulheres que reduzem o peso, diminuem o risco de ter um câncer de mama, e a gente está falando de mulheres que já tiveram câncer de mama, que quando evitam a obesidade também reduzem o risco de recorrência da doença. Ótimo. E Elo, você pode falar um pouquinho pra gente sobre prevenção secundária, começando justamente com a explicação do o que é essa prevenção secundária? Quando a gente fala em prevenção secundária, a gente está numa etapa diante de um pouquinho de tudo isso que a Ana falou, Então, é quando a paciente já tem a doença, mas ela ainda não está diagnosticada, Então, a gente vai procurar fazer o rastreamento e o diagnóstico precoce, não mais evitar a doença em si, mas sim descobri-la mais cedo. A gente sabe que o principal fator de risco para o câncer de mama é a idade. Então, quando que a gente deve começar a fazer exames de rastreamento, que é a mamografia? É o principal exame de rastreamento e deve ser feito anualmente a partir dos 40 anos. O câncer fica mais incidente depois dos 50. E até por isso que algumas diretrizes, as diretrizes governamentais no Brasil, recomendam, do ponto de vista de saúde pública, o início desse rastreamento a partir dos 50 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia e de Oncologia Clínica recomendam
a partir dos 40, como outras sociedades de outros países também. Além do rastreamento, né, com a mamografia, é importante sempre a mulher se conhecer a sua mama, entender que a mama passa por alterações cíclicas, passa por alterações dependentes, né, da gestação e lactação, mas tentar entender que existem alguns sinais que não são normais e que a mulher deve estar atenta. Então, um carocinho, um nódulo que está persistente, que não desapareceu depois do período menstrual, alteração do mamilo, seja retração, descamação, secreção, uma retração na mama, tudo isso deve levar a paciente a procurar um especialista. E esse conhecimento, né, esse autoconhecimento, a mulher tem que ter desde sempre, desde o início aí do período fértil e dessas alterações, a partir dos 20 anos, estar bem atenta e fazer a visita médica regular, os exames de rotina, avaliação de rotina com seu ginecologista, né? Então, tudo isso vai ter um impacto muito grande, porque a gente vai conseguir fazer o diagnóstico mais precoce e tem um impacto direto na cura, né? A gente sabe que quanto mais cedo, maior as chances de cura. Então, a prevenção secundária envolve toda essa descoberta e esse diagnóstico precoce. Legal. E assim, Elo, existe algum grupo de mulheres que mesmo antes dos 40 anos tem indicação de fazer esse rastreamento? Tudo isso que a gente conversou, que eu mencionei, se refere ao risco da população em geral. Então, toda mulher deve seguir isso. Agora, é claro que existem aquelas mulheres, seja por um histórico familiar, né, parentes de primeiro grau, mãe, irmã, ou então primas, né, de primeiro grau, que tiveram um diagnóstico de câncer de mama. Essas mulheres talvez tenham que se preocupar, sim, em fazer um acompanhamento mais de perto, né? Então, com maior frequência, às vezes fazer exames a cada 6 meses, especialmente se essa mulher tiver numa família onde existe uma mutação predisponente à síndrome de câncer de mama e ovário, que é a mais frequente, mas existem outras síndromes hereditárias que aumentam o risco. Essa avaliação depende muito, né, dessa conversa mais individualizada, entender o risco familiar, porque se existe de fato uma mutação, uma doença genética nessa família, existem também, além do rastreamento, medidas terapêuticas mais invasivas que podem estar indicadas para prevenir aí sim o câncer de mama para essa paciente de risco maior. Existem outros fatores de risco, né? Então a gente sabe que o câncer de mama, ele é mais frequente naquelas mulheres que tiveram uma exposição mais prolongada a níveis de estrogênio, ou seja, começaram a menstruar mais cedo, demoraram mais para parar de menstruar, tiveram poucos filhos ou nenhum filho, não amamentaram ou pouco amamentaram. São fatores que hoje em dia é muito difícil a gente ter controle, né? Principalmente com o estilo de vida moderno, que a mulher trabalha, se dedica para sua profissão e tudo mais. São coisas que não dá para a gente mudar muito. Nesse sentido, o que é importante realmente daí é reforçar as outras estratégias, que é o que a mulher pode fazer para tentar diminuir o seu risco, né? E falando nisso, né, você falou nesse ritmo da mulher moderna, né, então a gente não tem como não pensar no anticoncepcional e na reposição hormonal, né, então, Ana Paula, você consegue comentar pra gente um pouquinho, seriam fatores de risco, então, essa exposição ao contraceptivo e à reposição hormonal na menopausa? É importante você falar isso, porque isso é sempre uma pergunta, né? As pessoas têm muito dúvida, especialmente há uns 15 anos atrás, quando saiu aquele estudo grande dizendo que o risco do câncer de mama também estava relacionado à reposição hormonal. E até houve uma parada, né, interrupção, não se podia fazer reposição hormonal porque estava relacionado ao aumento do risco do câncer de mama. Só que a gente também sabe os benefícios que tem a reposição hormonal para a qualidade de vida da mulher, né? Então, o correto aqui, a gente está falando, a Elo falando sobre prevenção secundária, uma coisa é a prevenção direcionada para o risco total da população, a outra coisa é uma coisa direcionada de consultório, que é o risco individual. E a reposição hormonal é uma coisa que tem que ser discutida no consultório médico. Então, é de acordo com o seu risco individual de câncer e de acordo com a sua exposição, o quanto que você vai tomar, qual é a reposição hormonal direcionada para você, que vai ser discutido se eleva ou não o seu risco de câncer. Isso sim tem que ser discutido, porque não é para todo mundo, mas não é proibitivo.
né? E o anticoncepcional, a gente sabe que é bastante controverso. Existe sim uma mudança, uma variação grande de anticoncepcional disponível no mercado, existe uma mudança grande de tipo e dosagens disponíveis. Isso mudou muito nos últimos anos e a gente não pode dizer que é o mesmo risco para todo mundo. A gente sabe que tem um risco que pode estar aumentado, mas que isso também tem que ser direcionado apropriadamente para você, o risco individual do câncer. Então, nosso bate-papo fica por aqui. Espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo. Teremos outros vídeos agora no Outubro Rosa, tirando mais dúvidas sobre câncer de mama. Mandem suas dúvidas e muito obrigada.